Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que separar o valor da hora-aula e o valor do deslocamento. Há alguns anos não havia aulas online, somente aulas presenciais. Então, quando o professor dava aulas particulares, ele dava aulas presenciais. Eu mesma dei muitas aulas presenciais naquela época. Eu dava aulas em escolas e aulas particulares de forma presencial. Então, nós não pensávamos muito em algumas coisas, em algumas questões, é claro, porque algumas coisas mudaram depois. Nós não conseguíamos prever naquela época essas mudanças. Hoje, como nós temos a opção do online, do presencial, há algumas confusões às vezes. Então, quando você passa o valor da hora-aula e você passa um valor X para a hora-aula, automaticamente as pessoas já acreditam que as aulas online devam ser mais baratas. Porque geralmente a gente combina tudo, a gente coloca o preço, o deslocamento, tudo junto. Qual é o perigo de fazer isso? O perigo é se no meio do caminho há alguma mudança ou se um aluno indica o outro e os valores serão os mesmos em condições diferentes. Eu vou dar um exemplo. Você tem um aluno e você dá aulas para ele de forma presencial e ele mora a 15 minutos da sua casa. Você cobra um valor. Aí ele indica uma outra pessoa e essa pessoa mora a 1 hora da sua casa. Você precisa levar 1 hora para chegar até a casa dele e 1 hora para voltar. Então, se você cobra o mesmo valor, fica um pouco estranho, até porque você vai perder. Essas 2 horas que você gasta, você poderia ter outro aluno, por exemplo. E como explicar para um aluno, para outro, que uma aula é mais cara ou outra aula é mais barata, se o preço que você passa é da hora-aula? E aí vem um outro aluno que quer aulas online. Então, cada aluno tem uma situação diferente, porque você leva 2 horas em transporte, o outro meia hora, 15 minutos mais 15 minutos, e o outro você não gasta tempo nenhum, você dá aulas online para ele e depois você poderia, depois de 5 minutos, começar uma outra aula. Então, por isso que eu acredito que seja bem importante você separar preço de hora-aula e outros valores. O preço da hora-aula, ele pode ser o mesmo para as aulas presenciais, para as aulas online, se o aluno mora longe ou perto. Porque é o preço da sua aula, daquele tempo que você vai usar para preparar a aula, para ajudar o aluno depois da aula, para corrigir as tarefas do aluno, enfim, aquele tempo que você usa para a aula, a sua aula. E depois as outras taxas, elas virão de forma separada. O deslocamento e o tempo que você leva, não só o valor do deslocamento, porque você pode pegar um ônibus e você pode usar o mesmo ônibus para um deslocamento maior ou menor, mas o tempo que você vai usar é diferente, apesar da passagem ter o mesmo valor. Então, o preço, essas taxas que você vai cobrar a mais quando você dá aulas presenciais, elas serão bem especificadas. Condução, estacionamento, tempo que você leva no deslocamento. Que aí, se o mesmo aluno muda de situação, o valor para ele vai diminuir, mas para você ainda vai compensar, porque se o mesmo aluno passa, se você cobra uma hora-aula, só a hora-aula, e o aluno passa de presencial a online, ele vai querer um desconto. Se você já cobra tudo separado, de forma separada, ele sabe que o valor da hora-aula é aquele e que ele vai deixar de pagar pelo deslocamento e pelo tempo. Então, este vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!